Fala pessoal, meu nome é Heitor Tognoli, eu sou do Guia de Carreira Médica e hoje eu vou conversar com vocês sobre uma coisa que eu chamo de os 7 pressupostos de uma carreira médica de sucesso. Vocês vão perceber que eu vou falar sempre nos meus vídeos coisas que são um pouco diferentes da média, um jeito de pensar um pouquinho diferente da caixa que vocês estão acostumados. Porque durante o curso de medicina a gente é doutrinado a pensar de uma forma para a carreira médica muito vinculado a ser o melhor da turma, a saber tudo, ir super bem na prova, e isso parece que por si só já vai garantir uma carreira médica de sucesso. Mas eu vou mostrar para vocês que não é bem verdade isso, principalmente por algumas questões importantes, que eu vou trabalhar nesses 7 pressupostos. Esses 7 pressupostos são pensamentos meus, são minhas contribuições para ajudar vocês a pensar de uma forma um pouquinho diferente com relação à carreira médica. O primeiro pressuposto tem a ver com a excelência técnica, que é justamente o que eu acabei de falar. A excelência técnica, ela não garante uma carreira médica de sucesso, porque o conhecimento técnico, ele é como se fosse um alicerce de uma casa. Ele é a base para você fazer qualquer coisa. Então quer dizer que se você não tem excelência técnica, não dá para você ter uma carreira médica de sucesso. Porém, só ele não garante. E aí, isso leva para o nosso segundo pressuposto, porque nós devemos ter modelos sempre em nossa vida. Sempre que a gente quer fazer alguma coisa, atingir uma excelência, a gente precisa se modelar em alguém. No entanto, nesse tema específico da carreira médica, isso nem sempre é verdade. Por quê? Porque se a gente for olhar para os médicos que têm sucesso hoje, mas que se formaram há muito tempo e que usaram uma estratégia que naquele momento de vida para ele foi muito útil. Só que nós estamos vivendo um mundo completamente diferente e que daqui 5, 10 anos ele vai estar muito mais diferente ainda. Então a gente precisa ter os nossos modelos como médico, que são os nossos professores, são médicos que nós conhecemos e temos proximidade, mas com relação às questões gerais, com relação à questão de modelo de excelência técnica. Agora, se a gente for usar de modelo para sucesso na carreira, isso não pode ser uma receita levada tão a sério. O que leva a gente para o nosso terceiro pressuposto, que é que daqui 5 a 10 anos o mercado de trabalho vai ser completamente diferente. Por que isso está acontecendo? Existe hoje no Brasil um aumento da proporção de médicos com relação a habitantes. Então hoje nós temos um pouquinho mais de 2,5 médicos por habitante. Dependendo da região, por exemplo, nas capitais do sul, nós temos 7,5 médicos para cada 1.000 habitantes. Isso é uma coisa muito, muito grande, muito além do que é cabível e esperado para essa relação. E isso tende a aumentar, porque a população não está crescendo tão rápido quanto o número de vagas de medicina. Então, a cada ano eu tenho cada vez mais e mais formandos em medicina, e a população não está crescendo na mesma proporção, ou seja, a população médica está crescendo muito mais rápido. E isso está fazendo com que exista um afunilamento, então eu estou cada vez mais no mercado de trabalho disputado. Só que além disso, além desse mercado estar mudando, e a gente vê, por exemplo, na odontologia isso já é muito mais premente que na medicina com relação às clínicas populares, ou seja, o barateamento, a remuneração médica baixa. Quando a gente está pensando não só no mercado de trabalho, mas no mundo em si, a gente vê muitas inovações, a quantidade de informação é muito grande, então o jeito da gente consumir saúde está mudando completamente, com a internet, com o smartphone, com muitas coisas. Então a gente precisa entender como que vai ser no futuro. Por exemplo, a especialidade de radiologia. Hoje já existe inteligência artificial que ela é capaz de dar um laudo numa tomografia, por exemplo, com mais acurácia que um médico experiência radiologista. Por que isso? Porque é uma questão de algoritmo, é uma questão de volume muito maior de capacidade de processamento de dados. Quer dizer que radiologia não vai existir no futuro? Vai, mas não da forma como a gente conhece hoje. Então a gente precisa estar atento e se preparar para o mercado de trabalho que a gente vai enfrentar daqui 5, 10 anos, não do jeito que ele está agora. O quarto pressuposto tem a ver com as competências necessárias para você ter um sucesso. Os cursos formais, eu chamo curso formal a graduação, pós-graduação, residência, etc., elas vão gerar em você, especificamente, competências relacionadas à questão técnica.
não a questão geral. E as competências que não são técnicas, como eu lá disse já no pressuposto, ele não vai garantir para você um sucesso. E aí isso está vinculado ao quinto pressuposto, de que essas competências gerais, e eu vou trabalhar aqui competências gerais, vou chamar competências gerais como comunicação, relacionamento humano, posicionamento pessoal, posicionamento de marketing, liderança de equipe, empreendedorismo. Então, existe uma série de outras competências que você vai precisar adquirir para você ter sucesso, que não são as competências técnicas. E você vai ter que buscar em um outro lugar que não os cursos formais. No sexto pressuposto, no sexto e no sétimo, eu começo a entrar um pouquinho no que é a minha grande defesa com relação a uma carreira médica de sucesso e uma segurança nas escolhas profissionais. O primeiro deles, o sexto, é que não existe o sucesso profissional sem sucesso pessoal. E aí, já vou falar do sétimo, porque eu vou trabalhar os dois juntos. Enquanto você não tiver autoconhecimento suficiente, enquanto você não se conhecer o suficiente, você não vai conseguir definir o que é sucesso e, obviamente, você não vai alcançá-lo. Ou seja, antes de eu definir o que é sucesso profissional, eu preciso ter muito claro o que é sucesso pessoal. E parece que quando a gente entra no curso de medicina e se forma médico, a gente não consegue pensar no sucesso pessoal antes do sucesso profissional. A gente sempre parte do externo para o interno. Tudo eu parto do o que eu quero ter para depois eu ser. E, na verdade, a gente precisa primeiro ser, a gente precisa primeiro se entender. Então, entender o que eu tenho de expectativa no futuro, quais são as coisas que me motivam, quais são as minhas paixões, quais são as minhas habilidades, para depois eu pensar em como que eu vou encaixar isso que eu considero como sucesso pessoal no sucesso profissional, e não o contrário. Porque senão você pode até ter competência técnica, ser reconhecido e ser um fracasso na sua vida pessoal. E aí o sucesso não compensa. Então é isso. Esses são os 7 pressupostos que trabalham basicamente 2 grandes conceitos. O primeiro, do autoconhecimento. Você precisa se conhecer muito bem para você ter sucesso na sua carreira e na sua vida pessoal. E o segundo, de que as competências técnicas não são por si só suficientes para você alcançar sucesso e você vai ter que buscar isso em um outro lugar. Tá joia? Bom, pessoal, hoje é isso. Toda semana eu vou estar gravando um vídeo um pouquinho mais longo, falando sobre algumas coisas que eu acredito com relação à carreira médica. E eu queria pedir uma gentileza para você. Se você curtiu esse vídeo, eu queria que você desse um joinha aí e também compartilhasse com seus amigos ou com alguém que você conhece que esteja em dúvida, esteja inseguro, esteja pensando qual especialidade eu tenho que escolher, etc. Qualquer dúvida relacionada à carreira médica, eu acho que eu tenho uma missão muito legal e muito importante que eu quero ajudar a empoderar todos os médicos e estudantes de medicina que têm alguma insegurança de como se fortalecer para ficar muito mais seguro nas decisões com relação à carreira médica. Então eu te espero no próximo vídeo. Obrigado e até mais.